Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, o que mais vai contribuir para a sua vida e para a minha vida também alcançar a perfeição é o fato de cada um de nós voltarmos para o Evangelho genuíno, porque é a prática do Evangelho genuíno e com muitas outras práticas também que são aprovadas pelo Senhor Jesus que vão contribuir para o nosso aperfeiçoamento dia após dia. Nós temos que nos conscientizar disso para que esse aperfeiçoamento por causa do Evangelho genuíno aconteça. Porque aquilo que praticamos tem que estar de acordo com o Evangelho genuíno. De forma que tudo aquilo que possamos praticar possa ser algo que faça com que nós possamos viver de um modo digno do Evangelho. E não tem como você viver de um modo digno do Evangelho se você não voltar para o Evangelho genuíno. Então, hoje, tanto você como eu temos que fazer isso. Se quisermos sermos perfeitos, se quisermos que esse aperfeiçoamento aconteça em nossas vidas, essa é uma das coisas que devemos fazer, voltar para o Evangelho genuíno. Porque se estivermos envolvidos e enredados por um outro evangelho, por um evangelho misturado para pervertido, por um evangelho que já foi muito além do evangelho do Senhor Jesus, isso vai nos trazer mais consequências, vai estar de certa forma nos impedindo de alcançarmos a perfeição que devemos alcançar. Então, meus irmãos, isso é uma questão séria demais, que não devemos brincar. Não devemos ignorar, não devemos negligenciar em tempo algum. Então, se nós que estamos em Cristo temos sim que ser perfeitos, como o Senhor Jesus disse que devemos ser, então uma das coisas que devemos fazer é voltar para o Evangelho genuíno. Essa é uma das coisas que vai contribuir para o nosso aperfeiçoamento. Então, hoje, cada um de nós temos que tomar essa decisão, porque esse é o momento decisivo de se fazer isso. Porque já estamos nos últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Os sinais já estão demonstrando isso. E já estamos no princípio das dores. E daí, é nesse período que vai se definir quem é quem. Quem é o justo, quem é o perverso. Quem é o santo e quem é aquele que prefere ficar na imundícia. Então, meus irmãos, isso é uma coisa séria demais, que não devemos ignorar em tempo algum. Mas sim devemos fazer com que cada um de nós possa voltar para o Evangelho genuíno. Porque ficar enredado pelo cristianismo, pelo comércio, pelo misticismo, pelas fábulas, pelas invencionices, por outras doutrinas estranhas, por espíritos enganadores, por ensinos de demônios, por várias outras coisas que são inconvenientes para os santos, ficar enredado por essas coisas é querer para si mesmo algo imperfeito, algo que vai te deixar cada vez mais envolvido com o pecado, com o erro. E isso não pode acontecer. Nós não fomos chamados por Cristo para isso. Então devemos rejeitar essas coisas, repelir em nossas vidas essas coisas erradas, essas coisas pervertidas que estão contribuindo para a nossa própria ruína e perdição. Por exemplo, a deturpação das Escrituras, por exemplo. Se continuarmos nesse erro, deturpando as Escrituras, vamos estar deturpando para a nossa própria destruição. Então, o Senhor Jesus não quer isso, nem para você, nem para mim. Mas Ele quer que possamos estar por dentro das Escrituras,
ensinando as Escrituras como elas são, sem deturpar, sem perverter, mas ensinando a verdade, para que tanto você como os nossos outros irmãos possam ouvir a verdade, o ensinamento certo, correto e perfeito das Escrituras, para que assim esse ensinamento, sem nenhuma deturpação, possa contribuir para o aperfeiçoamento dos santos. São as Escrituras que já foram entregues para cada um de nós, para que isso aconteça. Então, meus irmãos, vamos dar valor a isso, porque o que o Senhor Jesus quer é um povo perfeito, é um povo livre de defeitos, de falhas, de erros, de pecados, de contaminações, de coisas que estragam, apodrecem o corpo de Cristo. Por isso, em nossas vidas não pode ter nenhum desses fermentos que apodrecem as nossas vidas, porque esses fermentos contribuem para o nosso apodrecimento. Eles levedam toda a massa, eles estragam e tornam as nossas vidas improdutivas, imperfeitas. E para nos livrar disso, o Senhor Jesus quer que voltemos para o Evangelho genuíno, para a prática do Evangelho genuíno. Esse sim é uma prática saudável. A prática do Evangelho é algo saudável, é algo que vai contribuir para o nosso aperfeiçoamento, juntando com outras coisas importantes, como a humildade, o amor, a fé, a pureza, enfim, todas essas coisas vão contribuir para o nosso aperfeiçoamento. Então, essas coisas têm que estar em nossas vidas, associadas, para contribuir para o nosso aperfeiçoamento. Cada vez mais, a nossa consciência, a nossa fé, a nossa mente tem que estar com isso. Tem que estar envolvida por isso, para essas coisas certas, essas virtudes boas, recomendadas para nós, para que possamos ser perfeitos. Então, meus irmãos, vamos dar valor àquilo que vai contribuir para o nosso aperfeiçoamento neste mundo. Porque não podemos estar em Cristo, não podemos amar o Senhor Jesus sinceramente, cometendo erros e falhas de propósito. Não, meus irmãos, isso é errado. Mas o que o Senhor Jesus quer é que praticamos as coisas certas e aprovadas por Ele. É isso que vai nos fazer, dia após dia, ir nos aperfeiçoando cada vez mais. Então, eu espero que isso que está sendo falado aqui possa servir para a sua edificação, para você se edificar naquilo que é perfeito, para que a sua vida possa ser edificada em algo perfeito, em algo que vai contribuir para o seu aperfeiçoamento, dia após dia, até você chegar no final de sua carreira aprovado, para entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, essa perfeição é uma recompensa. O resultado dessa perfeição é uma recompensa que você vai ter quando você chegar no final de sua carreira aprovado, pelo fato de você ter praticado as coisas que contribuíram para o seu aperfeiçoamento, dia após dia. Então você tem que fazer isso hoje, porque mesmo que você esteja no meio dessa geração corrupta e pervertida, é no meio dela que você tem que ter uma vida exemplar, uma vida perfeita, uma vida de referência para as pessoas. E para isso acontecer, você não pode se amoldar, você não pode se conformar com este século, você não pode praticar as coisas que não convêm aos santos. Então, o que o Senhor Jesus quer é isso para as nossas vidas, que possamos nos dedicar ao nosso aperfeiçoamento cada vez mais. Quanto mais perfeito estivermos, melhor seremos. Estaremos cada vez mais sendo discípulos de Cristo, sendo iguais ao Senhor Jesus, para que assim as pessoas possam ver o Senhor Jesus em nossas vidas. É isso que tem que acontecer. Eles têm que ver isso. Eles têm que ver Jesus, eles têm que ver o Senhor Jesus em nossas vidas. Mas para que isso aconteça, é necessário
esse aperfeiçoamento e que possamos dar valor a isso cada vez mais. Então, que nós possamos agora, já entendendo isso, voltarmos a praticar o Evangelho genuíno, que vai contribuir para esse nosso aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseado nessa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, hoje eu vou ler aqui mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem se chama Perfeição. Sim, meus irmãos, porque, como eu já falei, o Senhor Jesus nos chamou para sermos perfeitos, não para sermos iguais ao que éramos antes. Porque se antes éramos pecadores, se éramos blasfemadores, roubadores, se éramos transgressores, se vivíamos em práticas erradas, bebedices, glutonarias, se falávamos coisas pervertidas, palavras torpes, se agíamos de forma errada, enquanto estávamos mortos em nossos delitos e pecados, agora em Cristo temos que agir de uma outra forma, uma forma diferente, uma forma que não seja igual ao que éramos antes, porque já morremos para aquela vida, já fomos ressuscitados em Cristo, para vivermos uma vida em Cristo, e uma vida em Cristo tem que ter perfeição, e isso é algo que se exige, é uma exigência. Para aqueles que querem viver em Cristo, é necessário haver perfeição, aperfeiçoamento. Então, é com esse objetivo que o Senhor Jesus nos manda essa mensagem hoje, para que possamos nos despertar para isso, para que assim possamos ser um povo zeloso de boas obras, obras que vão contribuir para o nosso aperfeiçoamento e para o aperfeiçoamento de muitas outras pessoas também. Então, isso é importante para as nossas vidas hoje. É fundamental, é decisivo. Então você tem que entender isso. Eu tenho que entender isso. Para que juntos tenhamos esse mesmo entendimento de que é necessário sim se aperfeiçoar cada vez mais. Aperfeiçoar as nossas vidas. O nosso corpo, alma e espírito precisam desse aperfeiçoamento. Tudo aquilo que possamos pensar, falar e agir tem que estar de acordo com esse aperfeiçoamento, cada vez mais. Então, hoje sim é necessário esse aperfeiçoamento acontecer em nossas vidas, porque só dessa forma poderemos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celeste. Então, que possamos agora nos dedicar a esse aperfeiçoamento, buscar cada vez mais, e que esse aperfeiçoamento nos aperfeiçoe no nosso íntimo, no nosso coração, em nossa vida, em nosso ser, para que assim aconteça, para que não sejamos hipócritas. Ser hipócrita não é algo que condiz com aqueles que devem se aperfeiçoar em Cristo, porque aqueles que agem com hipocrisia, eles não estão agindo de forma perfeita. Eles não estão agindo de acordo com a perfeição que deveriam ter. Então, para você alcançar essa perfeição, você tem que deixar essa hipocrisia, essa mentira, essa falsidade. Você tem que deixar essas coisas. São coisas que não estão certas, que não são certas para aqueles que querem se aperfeiçoar em Cristo. Então, se nós quisermos mesmo, de fato e de verdade, sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celeste, devemos agir de acordo com o que Ele quer, para que possamos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. É necessário perfeição, se aperfeiçoar cada vez mais. Então, que nós possamos agora nos estimularmos uns aos outros a nos aperfeiçoarmos cada vez mais, a progredirmos em nos aperfeiçoarmos cada vez mais, para que assim possamos ter esse grau de excelência em Cristo. Esse grau de excelência é a perfeição que devemos alcançar, dia após dia. Devemos nos esquecer das coisas que para trás ficaram e começarmos a correr
olhando firmemente para o Senhor Jesus. Ele é o nosso exemplo, para que possamos ser perfeitos como Ele é perfeito. Então que isso possa acontecer conosco e para ajudar ainda mais a isso acontecer, Ele nos manda essa mensagem muito esclarecedora, que se chama perfeição. Mas antes de ler a mensagem em si, eu vou ler aqui um texto das Escrituras, que está aqui na segunda epístola de Pedro. E o texto está escrito assim: Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, meus irmãos, mesmo que em nossa vida aqui, nesse tempo que resta de nossa peregrinação, possamos sofrer pelo nome do Senhor Jesus, possamos ser perseguidos, possamos ser torturados ou até mortos, mesmo que todas essas coisas aconteçam, nós temos que saber que passar por isso é algo bom, porque é por causa disso é que o nosso Deus, Ele vai nos aperfeiçoar. Ele mesmo vai nos aperfeiçoar pessoalmente. Então, isso é muito bom. Temos essa certeza, essa convicção de que, apesar de passarmos por apesar de passarmos por todas essas coisas, possamos ter a certeza de que, enquanto passarmos por isso, o nosso próprio Deus e Pai vai nos aperfeiçoar para sermos melhor do que fomos ontem. Então, vamos continuar nisso, vamos continuar vivendo dessa forma, vamos aceitar passar por essas coisas, para que assim o nosso próprio Deus e Pai possa nos aperfeiçoar, possa nos firmar, possa nos fortificar e nos fundamentar, para que nunca mais possamos cair dessa firmeza, para que possamos ficar firmes, se aperfeiçoando cada vez mais. Então, o nosso Deus fará isso por nós. Ele tem feito isso ao longo do tempo, desde a época em que esse texto foi escrito até hoje. Vai continuar assim. Vamos agradecer. Vamos querer que o nosso Deus continue a fazer isso. Continue a nos aperfeiçoar, para que possamos ser perfeitos como Ele é perfeito. Isso é muito bom para as nossas vidas. Então, nós devemos dar valor a isso. Nós devemos querer mais isso, buscar mais isso. E sempre agradecer por tudo, por essas coisas que passamos. Porque nesse mundo possamos ter aflições, mas devemos ter bom ânimo. Porque enquanto passarmos por essas aflições, o nosso Deus e Pai vai nos aperfeiçoar. E é isso que tem que acontecer. Aperfeiçoamento. Então, agora eu vou ler aqui essa mensagem que se chama Perfeição. Ela começa assim: Está escrito: Sauda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Meu irmão, existe algo que te espera amanhã, que te fará ser melhor do que você foi hoje. E isso que te espera amanhã faz parte de um processo lento e gradativo, mas o resultado disso vai te levar a ter o mais alto grau de excelência em Cristo Jesus, porque foi para isso que você foi chamado pelo Senhor Jesus. Leia na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, do versículo 12 ao 16. Meu irmão, nesse processo que agora está acontecendo em sua vida, você nunca deve achar estranho o fogo que surge destinado a te provar, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, passar por essas provações, para você e para mim, tem que ser motivo de alegria, porque a provação de sua fé
e também da minha, uma vez confirmada, produz perseverança, produz perseverança, que deve ter ação completa, para que você seja perfeito e íntegro, em nada deficiente. Por isso, meu irmão, diante dessas provações, nunca diga, eu não aceito, porque essas provações são os meios usados por Deus para te deixar perfeito. Meu irmão, veja porque o Senhor Jesus na sua igreja concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Leia na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao 16. Meu irmão, no século em que você está vivendo, você tem sim que se deixar levar para o que é perfeito. Para isso acontecer em sua vida, você tem que colocar de parte os princípios elementares, ou seja, os princípios básicos da doutrina de Cristo, e avançar para as coisas mais sólidas e profundas em Deus, pois isso, de certa forma, vai contribuir em muito para o seu próprio aperfeiçoamento. Meu irmão, quando o Senhor Jesus disse, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, ele quis dizer para você ter em sua vida todas as qualidades e virtudes de Deus e nenhum defeito. Meu irmão, quando você foi salvo pelo Senhor Jesus, você tinha muitos defeitos que eram incompatíveis para a nova vida em Cristo. Mas ele sabia que você era perfectível, ou seja, alguém que se pode aperfeiçoar. E é esse processo que está acontecendo agora, em você. E é este processo que está acontecendo em você agora. Então, que você possa prosseguir dia após dia na busca dessa perfeição que te espera em Cristo Jesus, para que então você seja perfeito e íntegro, em nada deficiente. Então, meus irmãos, essa mensagem é muito esclarecedora para as nossas vidas hoje. Mensagem séria e importante que vem da parte do Senhor Jesus, para que nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, nós possamos ter essa vontade, esse ânimo, esse interesse de queremos ser perfeitos, de alcançarmos a perfeição. E isso tem que acontecer para que possamos ser perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Não podemos ser deficientes em nada. As coisas que nos fazem hoje ser deficientes são as coisas que estão nos afastando da perfeição. Estão impedindo o nosso aperfeiçoamento. E isso não pode continuar. Então, nós temos que saber quais são essas coisas que estão nos afastando da perfeição, para que possamos nos purificar desses erros, para que possamos repelir esses erros de nossas vidas, para que esses erros nunca mais possam nos atrapalhar nesse processo de aperfeiçoamento que devemos passar enquanto estivermos neste mundo. Então, meus irmãos, isso é muito importante. O Senhor Jesus, ele comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. Então, essa igreja tem que ter essa noção disso. Tem que estar conscientizada disso, para que possa ter em si essa vontade de querer se aperfeiçoar, de querer ser como o Senhor Jesus, de querer andar de acordo com os exemplos que ele deixou para que possamos seguir os passos dele. E ele não deixou nenhum mau exemplo. Porque aqueles hoje que infelizmente estão praticando coisas erradas, dando maus exemplos, essas pessoas se perderam. Essas pessoas não estão vivendo de um modo digno do Senhor Jesus para o seu inteiro agrado. E por isso estão cada vez mais se tornando imperfeitas. Mas não deve ser assim. Não foi assim que aprendemos com Cristo.
Não foi isso que aprendemos com Cristo. O que aprendemos com Cristo é que devemos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celeste, seguindo o exemplo do próprio Senhor Jesus. Então, agora que isso já está sendo esclarecido para cada um de nós hoje, nós devemos agora tomar posse desse ensinamento, do que essa mensagem nos trouxe, porque essa mensagem foi muito importante para o nosso esclarecimento, para que possamos entender a necessidade desse aperfeiçoamento que tem que acontecer dia após dia. Então depende de cada um de nós agora agirmos de acordo com aquilo que o Senhor Jesus quer. E Ele quer que a sua igreja, ou seja, você, eu e os nossos outros irmãos, possamos nos aperfeiçoar mutuamente, dia após dia, sem parar. Porque esse é um processo lento e gradativo, mas ele vai chegar ao seu final. Ele vai nos conduzir à perfeição. Mas, enquanto isso, vamos passar por muitas coisas, por muitas provações, por muitas aflições, por muitas coisas que devemos, enquanto estivermos passando por ela, devemos dar graça, devemos sentir alegria e prazer por isso. E não dizer eu não aceito, e não sermos ingratos e mal agradecidos por essas coisas. Pelo contrário, devemos agradecer. Porque até isso é algo que mostra que estamos sendo aperfeiçoados. A nossa gratidão. Porque em tudo devemos dar graças, como está escrito, porque essa é a vontade de Deus. Então, meus irmãos, até ao fato de darmos graça, estamos agindo de acordo com a vontade de Deus, para que assim sejamos perfeitos. Então, meus irmãos, a perfeição é algo que tem que acontecer em nossas vidas. Foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Ele não nos chamou para continuarmos imperfeitos. Continuar imperfeito é errado. Continuar praticando coisas que contribuem para a nossa imperfeição é errado. Então, vamos começar a praticar o que é certo, para que a prática do que é certo, a prática das boas obras, das primeiras obras, obras certas e aprovadas pelo Senhor Jesus, possa contribuir sim em muito para o nosso próprio aperfeiçoamento. É isso que Ele espera das nossas vidas. Então, que nós como igreja possamos agora nos fundamentar nisso, possamos nos alicerçar nisso, possamos estar edificados em práticas que possam contribuir para o nosso aperfeiçoamento cada vez mais. Tem que ser assim. Então vamos agora dar valor ao que o Senhor Jesus nos disse hoje através dessa mensagem, para que assim possamos prosseguir até o fim, sendo perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celeste, segundo o exemplo do Senhor Jesus. Porque tudo aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e ensinar, tudo aquilo que Ele praticou, foi perfeito. E isso agora serve para as nossas vidas também, para que possamos assim alcançar a perfeição também. Como Ele foi fiel e obediente até a morte de cruz, devemos ser fiéis a Ele também até a morte. Essa é uma das coisas que vai fazer também, essa é uma das coisas que evidenciam que nós estamos sendo perfeitos como Ele quer que sejamos. Então, meus irmãos, vamos viver de um modo digno do Evangelho genuíno de Cristo. Vamos viver de um modo digno do Senhor Jesus para o seu inteiro agrado, para que assim sejamos perfeitos, como Ele quer. Porque não há mais espaço no corpo de Cristo, na igreja em que Ele edificou sobre a pedra, não há espaço para imperfeições. Há espaço sim para a perfeição. Então vamos continuar nesse caminho, olhando firmemente para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, para que sejamos perfeitos e íntegros, e nada deficientes, até o fim de nossas vidas. Tem que ser assim. O Senhor Jesus espera que façamos isso, enquanto aguardamos a sua volta, que está logo prestes a acontecer. E Ele quer nos encontrar em paz, sem mácula, irrepreensíveis. E só chegaremos a ser assim
se cada um de nós formos perfeitos como Ele quer. Então que essa perfeição possa ser algo muito importante e decisivo em nossas vidas, para que assim sejamos perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celeste. Então eu espero que essa mensagem possa nos ajudar, essa mensagem que veio da parte do Senhor Jesus possa nos ajudar a compreender isso, para que assim possamos ser perfeitos. Essa é a mensagem que nos foi dada agora, em nome do Senhor Jesus. Amém.